O maior desafio de ter empresa no Brasil, ser empresário no Brasil. Então aí vem a parte mais complicada, né? Eu acho que imposto, né? A legislação no Brasil é complicada. Porque é tudo muito genérico, né? É tudo muito genérico. Os impostos, no nosso caso, pegam. Para mim, o contador é fundamental, né? Toda e qualquer necessidade que a gente tem de suporte nessa área é CPA. A gente não né? Eu não teria como. Recentemente, a gente teve alguns questionamentos e tudo mais. Jamais acompanharia sem o suporte da CPA, da equipe toda contábil que atende. Olá, seja bem-vindo ao Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, siga-nos, é bem simples, só dá um toquezinho aí embaixo da tela e para que o programa possa ser visto por muitas pessoas. Hoje falaremos um tema muito importante, muito legal, que é videogame. Para isso eu estou aqui com os nossos convidados, Carlos e Cristiano. Obrigado pela presença. Obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Ricardo. Isso aí. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um presentinho para vocês. Opa, em nome da legal. CPA. Obrigado. Cuidado aí que eu já vi que está bastante purpurina aí. Obrigado, perfeito. hein? Muito obrigado. Legal, gostei da canequinha. Já dá para vocês colocarem aí. Vocês viram que vocês nem ganharam o copo, né? Justamente para a gente colocar aí, ó. Ela segura a temperatura. Legal, e também é um abridor aí de garrafa, se vocês precisarem para algum dia. Legal. Perfeito. Bom, vamos começar as perguntas aí. Perfeito. Vamos começar pelo sonho de criança e como que vocês chegaram na Rockets, né? Quer começar, Carlos? Sim, sonho de criança faz tempo, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostava muito de ficção científica. E na medida que foi surgindo videogames, eu passei a me interessar muito por isso. E aí eu já não é nem tanto de criança, porque começou a surgir videogame, eu já era mais adulto. E aliando a essa minha curiosidade, essa vontade de conhecer o que é novo, e estar sempre ao par de novidades, sou novidadeiro mesmo, e eu meio que busquei, e aos poucos mesmo, instintivamente, eu fui direcionando minha carreira para essa área, né? E conforme as oportunidades foram surgindo, também eu fui aproveitando. E, em certo momento, uma pessoa com quem eu trabalhava foi trabalhar numa empresa que produzia videogames e me convidou, né? E aí foi unir o útil ao agradável, e eu definitivamente entrei para a área. Isso já faz 27 anos. Poxa. Então, mas foi meio que uma construção mesmo, né? E acabou, né, coroando com esse início dessa profissão, que foi totalmente diferente do que eu comecei, o que eu praticava na época, né? Era CLT, passou a... Era CLT, não, eu sempre trabalhava com comércio exterior. Eu continuei sendo CLT, mas dentro de uma desenvolvedora de videogames, que é uma empresa americana grande, que chama Electronic Arts, que faz o FIFA, o The Sims, e que tem umas franquias muito fortes. Então eu já entrei com o pé direito numa empresa grande que estava expandindo muito e começando no Brasil. Essa foi a sorte que eu tive. Você vê os videogames de hoje é bem diferente do antigamente, né? Mesmo os de 97 era bem diferente do que tem hoje. Muito. Chegou a jogar o Odyssey, o Atari? Muito. Eu Odyssey. comecei jogando Atari. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a jogar Atari. E eu entrei na EA, eu já tinha 30 e poucos anos. Então foi bastante tempo de eu querendo e buscando, e aí a coisa aconteceu. Eu tenho Atari até hoje. Eu tenho algumas fitas, aquelas... É mesmo? Né, caixa, legal demais. Sim. Mega Mania, que sou... O Mega Mania é demais. Pac-Man, Pitfall, River Raid, nossa, legal demais. Isso aí. E você, Cristiano? Eu já sou da geração do Atari, né? Eu também, assim como o Carlos, sempre gostei muito de tecnologia. Eu tinha... Meu tio, o irmão da minha mãe, ele era engenheiro eletrônico, então eu quando criança via ele como técnico ali mexendo nas coisas, já gostava dessa parte, né, de ficar fuçando nos equipamentos, tudo. E aí, com isso, eu aliei também a sempre gostar muito de música, né? Então, desde criança, sempre tive ali muito contato com a música, né, com o mundo do áudio em si. E aí, conforme eu fui crescendo, eu entrei nesse mundo da música como DJ, né, virei DJ com
adolescente, com 15 anos. E aí eu descobri, né, o mercado do áudio. Eu falei, vou querer trabalhar com isso também, né? Aí eu fiz um técnico em eletrônica, quando eu era adolescente, no colegial técnico. Não gostei muito, eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu fui fazer a faculdade de rádio e TV, de comunicação, que foi aí que eu me descobri, né, nesse mundo do áudio e tal. E nisso tudo sempre aliado ao videogame, né? Sempre fui muito gamer também, desde criança, né? Meu primeiro console foi o Atari, depois um Phantom System, Mega Drive, e foi subindo. Aí essa época que eu virei DJ eu parei um pouco, aí eu voltei jogando jogos de PC e tal. E aí quando eu comecei a trabalhar com áudio, aí eu voltei a jogar bastante, e aí eu vi os primeiros jogos sendo dublados, né, em português. Eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. E então foi assim, foi um sonho que foi se evoluindo ao longo dos anos, né, até chegar onde chegou, né. É muito curioso, estúdio, porque eu antes de existir o Atari, eu jogava muito fliperama, né? Então eu sempre gostava mais de algo assim, mais eletrônico, não tanto esporte tradicional. Jogar bola, jogar basquete, era muito videogame, ou fliperama, ou Space Invaders. Aí surgiu o Atari, aí você pode trazer para casa. Então isso foi alimentando essa vontade de trabalhar em tecnologia, em alguma coisa diferente, né? E você vai nos shoppings, algum lugar assim de fliperama, não tem mais fliperama, né? Só tem esse monte de até coisa tem, nova. Mas você olha os jogos e você fala, não é igual não videogame. Não é igual. Street Fighter, que jogava demais, poxa. Então, não é igual. E, então, foi isso, eu tive... Mesmo minha formação também, sou formado em comércio exterior, não tem nada a ver. Mas eu consegui unindo o útil ao agradável. Quando eu entrei na EA, eu entrei para trabalhar com operações, que era logística, armazém, produção, transporte. Nossa. Mas eu estava já dentro do mundo do videogame. E assim, comecei a desenhar, né, outra carreira, né? Bacana. O meu irmão é técnico eletrônico. E quando a gente era moleque, né, ele abria o Atari, e regulava uma pecinha lá e mudava de cor. Olha que coisa, né? Ele abria tudo, abria telefone. Eu gostava de sair abrindo as coisas e fuçando. Sim, e muita gente se identifica com isso, porque quem não viveu isso, né? Quem gosta desse mundo, assim, de mais geek, mais né, de games mesmo. Legal. Bom, e como se iniciou a Rockets? Como foi fundada? Quer falar um pouquinho? A Rockets, ela vem coroar até o nome dela, assim. Eu sempre... Dentro dessa minha mania de gostar de tecnologia, eu gostava muito de foguete, de espaçonave, não sei o quê, e eu cultivava isso. Tenho até réplica de foguete em casa e tudo mais. E dentro desses projetos que eu trabalhei, quando eu saí do último deles, eu saí sem um projeto definido para começar a trabalhar. Né? Eu ia trabalhar carreira solo, o Cristiano ainda estava trabalhando numa empresa multinacional que a gente trabalhou juntos, né? E depois que eu saí de lá, eu comecei a definir que caminho eu ia seguir, se eu ia continuar na área ou não. E começou a surgir oportunidades de continuar trabalhando com produção de áudio, localização. Localização, para quem não conhece, é quando a gente pega um videogame originalmente feito num outro idioma, a maioria dos casos em inglês, e você culturaliza, você traz ele para o idioma brasileiro. Isso você localiza, você coloca no jogo, além do idioma, conteúdos culturais ou informações que têm a ver com a cultura brasileira, né? Então eu trabalhava com localização, saí da empresa, continuei na área e começamos a conceber o projeto da Rockets, né? Depois de um tempo o Cristiano também saiu da empresa onde ele estava, e aí a gente em conversa, o Cris falou, vamos montar alguma coisa? Porque eu tenho parte do expertise, né, de business, de desenvolvimento de business, de administração, de gestão. E o Cristiano, ele tem o expertise técnico, de microfone, de cabine, de produção de áudio, que ele também trabalha isso há muito tempo. E, então, essa combinação, né, e esse desejo nosso de ter uma empresa nossa, onde a gente conseguisse ter as nossas regras, focar no tipo de produto que a gente gosta, que são games. Dentro de um estúdio de dublagem, de localização, você tem um leque maior. Você pode trabalhar com filmes, com séries, com animes, com, né, outros conteúdos
de fio, né, de vídeo. E o videogame. Então a gente explora especificamente o nicho de videogames, que é onde a gente tem o maior expertise, né? Então dentro da nossa empresa a gente trabalha com os games, a maior parte, e com projetos educacionais também, que o Cristiano já trabalhava antes. Assim, então, fora videogame também tem. Sim, a gente a gente desenvolve para audiobooks, né? Para ensino de línguas, inglês, espanhol, ou mesmo português, com conteúdos de matemática, enfim, são para as plataformas de educação. Entendi. E quanto tempo vocês estão no mercado? Desculpa. Então, um pouco, a história da Rockets começa até alguns anos antes, Sim. né? Como eu conheci o Carlos, ele era meu cliente, né? Ele trabalhava em outra empresa e ele contratava os meus serviços na época que eu tinha a Maximal, né? Foi o meu primeiro estúdio, que inclusive a gente conheci você essa época aí. E então a gente se conheceu aí, a gente já tá junto há Sim. 12 anos trabalhando. Eu trabalhava do lado onde eu atendia a desenvolvedora que precisava localizar o videogame. Eu não tinha estrutura de áudio, né? Eu tinha justamente esse lado do business, né? Eu trabalho numa agência que a gente fazia tradução também. E eu precisava de um parceiro para o áudio. E o Cristiano, com a Maximal, ele passou a atender a gente e preencher totalmente o que a gente precisava, né? Casou muito, porque a forma dele trabalhar, a forma da gente trabalhar. E a gente foi começando a trilhar. E hoje em dia a gente montou o nosso próprio projeto. Maravilha. Ser empresário no Brasil, maravilha. Exatamente. Então, tem o ônus e tem o bônus. Exatamente. Vamos falar, tem o bônus e tem o ônus. Maravilha. Muitos ônus. Mas Eu gostei até do logo de vocês. Será que nós temos aí o logo? Eu gostei, um foguetinho e tal. O logo quem fez é um amigo nosso que ele é designer. Isso. Ele é muito bom. E o nome é Rockets mesmo? Rockets Audio. Os foguetes vêm justamente dessa nossa paixão pela tecnologia, né? Eu acho que ele é um símbolo que representa o que a gente gosta. E indo um pouco mais profundo, assim, de você desbravar novos, né, tecnologias e outros mundos e outros universos dentro do que a gente gosta de trabalhar, né? Então, você tem um foguetinho ali, tem né? Um foguete. Sempre para cima. Sempre para cima. E o nome Rockets mesmo, vocês bolaram como? Então, veio dessa ideia. Veio da ideia mesmo. Isso, porque a gente começou a pensar em possibilidades de nomes, né? E Rockets agradava, a gente tentou algumas opções com Rockets, né? E como inicialmente, eu falo inicialmente porque eu já vou explicar porque o foco era totalmente em áudio, né? Então a gente falou, vamos tentar passar algo simples, né? E que passe uma mensagem do áudio e algo mais moderno e algo de certa forma também geek, que tem essa pegada de que a molecada gosta e que tem a ver com videogame de certa forma. Tem muitos jogos, né, que tem foguete. Não é super. Tem outras empresas que usam os Rockets, mas a gente achou que tinha uma identidade, por isso que a gente foi por esse caminho. Bacana, gostei demais do logo de vocês. Mas é essa a ideia. Maravilha. Bom, o que vocês fazem, né? Porque eu sei que vocês dublam, Sim. Localização, fiquei sabendo agora, né? Sim. A cultura, né? Aí entra gírias também, essas coisas, do país ou não? Sim, entra Tem bastante gíria, né? Tudo que você pensa que é importante quando você tem um produto na língua do país, todo o jargão local, às vezes uma frase em inglês traduzida ao pé da letra, ela não funciona, então você tem que adaptar. E aí você localiza. Você adapta ela pro território, né? Então existem empresas que prestam serviço para diversos idiomas. São agências de localização grandes na Europa, porque na Europa tem muitos idiomas, né? São muitos países. Então eles têm mais essa cultura da localização mais forte. Tanto que a localização de software, de videogame, começou lá. Lá né? Os idiomas principais quando uma desenvolvedora começa a fazer um videogame são francês, inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. São os 4 idiomas principais mais falados na Europa, né? E considerando que o inglês é original, o jogo é feito em inglês. Tá. Ou japonês, né? Dependendo de quem faz. Mas e depois vem os idiomas que eles consideram secundários na ordem de relevância, que é português, coreano,
russo, né, que são mercados muito grandes de consumo e que tem bastante demanda, né? Eu vi uma entrevista que os nomes de filmes são mudados. São. O nome também do videogame é mudado? Não. Não. É muito Nome difícil. não. Muito difícil. Eu nunca vi alguns mudar. jogos, alguns jogos eles traduzem, mas normalmente não. Fica o mesmo nome. Eu nunca trabalhei num jogo que mudasse o nome. Mas filme, sim. Quando chega um filme para dublagem, você normalmente lê o roteiro do filme, entende o filme, e o tradutor propõe 3 opções de nomes no idioma local. Né? E às vezes é o nome que não é uma tradução do nome original, né? Que funciona melhor. Às vezes são nomes fantásticos, que funcionam melhor que o original. Mas às vezes são um desastre. Tem umas gírias diferentes também, tira, né? Essas coisas assim, né? Que não tem muito... Não, tem coisas antiquadas. Né? Quando começou a dublar filmes nos anos 80, né, anos 80, muito antes. Mas teve, 60, teve uma época que a dublagem ela seguia tecnicamente um ritmo de fala dos atores originais, que aí eles geraram uma dublagem muito caricata, que é o que os comediantes brincam e às vezes eles imitam dublagem. E com o tempo e com o aprimoramento, os diretores passaram a entender que isso não é o que funcionava melhor. Então a dublagem hoje ela procura ser mais natural e não daquela caricata que fala, não, o tira vai me pegar, né? E isso mudou. Né? Exatamente, mudou bastante. Mudou muito. Legal. E quando a gente fala na tradução, isso é uma coisa que de um tempo para cá nós passamos a trabalhar também, porque tem clientes que compram o projeto completo, então você traduz e dubla. Então a gente sentiu em certo momento que havia essa necessidade. A gente passou a vender tradução também. E a gente, além de vender tradução e localização de software para o português, a gente também faz espanhol para a América Latina. Então a gente tem parceiros Latam, que a gente trabalha em conjunto, a gente faz toda a gestão do projeto, grava na Argentina, grava no México, grava num país onde os atores são nativos, né, com diretores nativos, com a equipe toda nativa, para atender justamente o mercado latino-americano. Certo. Então vocês fazem a localização, a tradução, dublagem. Isso. O que mais que vocês fazem? Pós-produção, né? A gente faz toda a finalização dos arquivos, limpeza, edição. A gente faz controle de qualidade também dos áudios que são gravados, né? Para ver se está tudo sendo entregue conforme a tradução, tudo certinho. Então, se for dentro desse escopo de trabalho que a gente faz, desde a pré-produção, você analisa todo o material do cliente, aí você planeja todo o processo de tradução. Uma vez traduzido, você planeja o processo do áudio, né, porque você precisa ter o texto traduzido para começar a gravar. Toda a escolha de elenco, então você sugere o elenco melhor que se adapta para aquele projeto. E aí a produção em si, que é a gravação. Depois a pós-produção, que aí você tem toda a limpeza dos áudios, né, você vê o que ficou bom, o que não ficou, regrava alguma coisa que tenha necessidade. Se precisar colocar algum efeito especial, e aí você entrega para o cliente. Né? Então esse é o ciclo inteiro, né? Desde a tradução até você entregar o áudio pronto. Aí o cliente pega esse áudio, ele coloca dentro do software, lá no estúdio dele, sei lá, Estados Unidos, na Europa, onde quer. Lá ele testa o jogo, ele tem testadores que são brasileiros, normalmente. Nativos, eles testam a versão brasileira. Se tem alguma correção, aí volta, para a gente corrigir alguma outra coisa. A gente entrega a correção e ele finaliza o jogo para sair em português. Poxa, bem complicado, hein? Esse ciclo ele pode ser curtinho, durar 3 meses, pode durar 1 ano, 2. Depende do tamanho do jogo. Depende do tamanho do jogo. Nossa. E a estrutura que vocês têm tem que ser gigantesca, então. Não necessariamente, porque os processos eles são feitos por cadeira, vamos dizer, né? Então o Carlos faz a pré do material, eu faço a pré do áudio, aí vai pro estúdio. Aí do estúdio grava, vai pra pós-produção, que é no próprio estúdio. Né? Aí tem o QA que é fora, que também é mais uma cadeira. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito enxuta. Né? A equipe é super qualificada, então você consegue, com boas ferramentas e uma equipe qualificada, você tem uma produtividade máxima, né, da equipe.
Então, isso a gente preza por ter uma equipe super qualificada. Então, a equipe é enxuta. Obviamente, se houver necessidade, você aumenta a equipe. Aí, com freelancers, a gente tem um banco de algumas pessoas que são qualificadas. E aí você aumenta. A equipe vai de 6 para 12. Acabou o projeto, ela volta para 6. Senão você perde controle de custo, né? Então, mas a estrutura ela é feita para comportar um volume grande de produção, né? Mas não é gigantesca. Né? Muita coisa tem que fazer na sede de vocês, é isso, né? Não, tudo a gente faz 100%. 100%? 100% é feito tem presencial. tirando Home office esquece para Não vocês. existe. Não, só os tradutores, né, eles trabalham de casa, que aí não tem tanto problema, mas a Assim, parte pessoal, texto, né? Então, A equipe de tradução, ela trabalha remotamente. Então, ela trabalha em casa. Mesmo o coordenador de tradução, ele trabalha remoto. E o único cuidado que a gente deve ter, no caso dos externos, é fazer com que eles trabalhem num ambiente seguro. Seguro para não ter vazamento de informação de projeto. que é estritamente confidencial isso aí, né? Os jogos, normalmente, antes do lançamento, eles não podem vazar nada. Então, há um nível de segurança cibernética mesmo. Aí a gente tem tudo isso em servidor, em firewall, em toda uma estrutura de camada de segurança que ela tem que existir para não dar problema. Né? Porque a maior dificuldade que a gente tem é se houver um vazamento. Isso é o erro inaceitável para o cliente. Né? Porque você vazar uma informação de um jogo novo que vai sair de Star Wars, por exemplo, é uma tragédia. Né? Inclusive, a gente assina contratos que vai todo mundo preso. Né? Você assina um contrato de etc. confidencialidade que, se houver um vazamento, a gente vai ter um problema. Você tem que ter seguro, inclusive, para cobrir danos. Esse tipo de dano. Né? E são seguros altos, com custo com prêmio altíssimos, né, que o cliente exige. É porque esse lançamento geralmente é numa feira, alguma coisa assim, né? Não necessariamente, mas... Não. O cliente usa as feiras para divulgar o lançamento que vai acontecer. Tem algumas épocas de lançamento. Outubro, novembro, sai por causa do fim de ano. Mas no hemisfério norte também o calendário funciona de um jeito, aqui funciona de outro. Então não tem uma super regra. Mas setembro, outubro, de setembro em diante é quando sai bastante em função dessas datas. Mas sai jogo o ano todo. Todo mês você tem uma lista de jogos que sai. Né? E não podemos deixar de falar, a gente está falando muito de localização, mas tem o mercado brasileiro, está muito mais maduro. Hoje em dia existe um número enorme de desenvolvedores brasileiros. A Abra Games está ajudando muito o mercado a se organizar, regulamentar, está se fazendo um esforço enorme junto ao governo para a questão da legislação, né? Para que sejam reconhecidas as empresas, para ter benefício, para ter isenção, para que exista, né? Porque ela era enquadrada, a indústria de desenvolvimento de game, dentro de outras guarda-chuva que não tinha identidade com ela. Então, existem desenvolvedores nacionais, hoje são mais de 1.000 estúdios brasileiros desenvolvendo jogos. Tem estúdios muito pequenos, de uma pessoa, duas, estúdios grandes, com 100, 200 funcionários, brasileiros já, e que vendem e publicam. Você não vende, você publica o jogo. É que nem livro. Você desenvolve o jogo, e aí você publica o jogo, e aí muitas vezes o desenvolvedor ele passa o jogo para uma publicadora. Então pode ser o próprio desenvolvedor publica, ou pode ter um desenvolvedor e uma publicadora separada. Só royalties aí. Então aí porque hoje é tudo digital, né? Então são poucos jogos que tem mídia física. Então e funciona dessa forma. E os estúdios brasileiros, eles estão aprendendo também. Então eles vão a feiras, vão a eventos. E a gente tem atuado muito junto a essa indústria. Aí nesse caso não é localização, é produção de voz original. Então um cara criou um jogo e ele precisa colocar a voz, a primeira voz. Então aí é um tipo de assistência, um tipo de serviço que a gente também... A gente partiu do zero e já estamos fazendo alguns. Né? Mas tem muito para crescer, porque envolve investimento, o custo da produção do áudio
ele é visto como... Ele é maior, não é um custo baixo, que nem traduzir. Ele é um custo maior porque envolve o ator, a estrutura do estúdio, o diretor. Mas a gente tem procurado se organizar para incentivar mais essa indústria e colaborar com a indústria. Então, com os desenvolvedores nacionais, a gente tenta entender os limites, o que ele precisa, onde ele vai chegar, para tentar junto montar um plano para colocar um áudio de qualidade dentro do jogo. Porque muitas vezes fica muito caseiro e aí o áudio acaba prejudicando. Não vende, né? Não vende. Ou ele passa uma imagem amadora. Né? E ele está concorrendo no mercado de peixe muito grande, muito graúdo. Então, para chegar com certas condições de competição, ele precisa ter tudo bem feito, né? Da produção toda do jogo, uma história boa, um roteiro bom e um áudio bom. Áudio-voz. Né? Porque senão não vende, né? Você colocar a voz do... Desculpe falar, mas do Anderson Silva, né? Ele é um ótimo, né? Acho que o melhor da área dele aí. Então a gente tem procurado fazer um trabalho de educação junto a esses estúdios, traz o pessoal para conhecer o estúdio, quem quer vir conhecer, e entender como funciona, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que é importante fazer junto com uma equipe que conhece. Como a gente atende muito cliente global, a gente tem um know-how grande do que precisa lá fora, então a gente pode fazer aqui dentro igual a gente faz lá fora. Com o mesmo microfone, com o mesmo estúdio, a mesma máquina, o mesmo técnico, tudo igual. E exportar então, para eles, você já sai, a gente já exporta, né, para fora. Então, a gente vai conseguir ajudar o brasileiro a ter uma competitividade melhor. Né? Então, é isso que a gente tem feito. Não só a gente, tem alguns outros estúdios também atuando, estúdios que produzem trilha, né, a trilha sonora do jogo, que são todos efeitos, e tudo isso a gente não faz. A gente trabalha na voz. Também é outra especialização. Né, para montar um jogo inteiro, um quebra-cabeça enorme. Legal. E os gamers, qual o país que mais tem? Assim, nós estamos entre os primeiros ou não? O Brasil está entre os 5 primeiros. 5? Né? Sim. De consumo de jogos, né? Bom, os primeiros são China e Estados Unidos, né? O chinês joga demais ou é porque tem muita gente lá? Também. Mas é um país que eles criam muita coisa, né, e consomem muito, né? Principalmente mobile, né? De jogo de celular. Eles são os maiores criadores assim, de jogo mobile. E os Estados Unidos também por conta do poder aquisitivo e tal. Os Estados Unidos é o primeiro, né? É o primeiro. O Brasil acho que está em 5º, se eu não me engano, na última contagem. Inclusive na Steam, que é o lugar onde vende os jogos de PC, né? Os mais conhecidos. A língua portuguesa é a 5ª mais consumida também. De todos os países, né? Poxa, você vê como Steam tem uma relevância mundial, né? Porque são poucos países que exatamente. falam português, né? A Steam, imagina um portal que nem a Amazon, um marketplace. É um marketplace de videogame. Então, todos os jogos de PC são lançados lá. Ou pré-lançados. Então, você consegue ir lá, você está desenvolvendo um jogo, você fez uma fase, você coloca lá em pré-venda. Ou um download gratuito para a pessoa baixar uma fase e mais futuramente comprar o jogo. Ele é usado, é um marketplace enorme. E o português do Brasil é o 5º idioma mais procurado. Então, é muito grande. Tem público? Tem bastante público. Legal. Eu vejo pelas feiras aí que aparecem na TV, né? Sim. Legal demais. Né? Não. O Brasil, dentro dessa ação da Abra Games e do mercado como um todo está se movimentando, teve a Gamescom mês passado, né? Já foi final de junho, né? Em junho, A Gamescom é um evento alemão gigante. Eu diria, não sei se é o maior, mas é um dos maiores eventos de games do mundo. É o maior do mundo. É na Alemanha, em Colônia, ele já existe, acho que quase 20 anos. Ele foi criado uma Gamescom Ásia, isso já faz uns 5 anos, e foi criada agora uma Gamescom Latam, que acontece em São Paulo, e esse ano foi o primeiro ano aqui. Né? O Omelete, ele está por trás, que é o mesmo grupo que está por trás da CCXP, né? E que ele organiza eventos gigantes. Então, é um projeto que está... Eles se uniram ao Big Festival que já existia, né? O Big Festival é um festival brasileiro de jogos indie. Jogos independentes. E ele ficou dentro agora. O Big virou a Gamescom, mas dentro ainda tem uma área dos independentes, né? Mas a Gamescom era mais ampla.
Então, além dos independentes, vem os grandes também. Vem Nintendo, vem Sega, vem Sony, né, Sony. Todo mundo lá. Aí sim, eles expõem jogos novos ou jogos recém-lançados. Porque é uma feira que ela é business para empresas como a nossa, mas ela é consumer também porque ela é aberta para o público. Ela tem as duas áreas, tem uma área de negócio e uma área de consumer, para o pessoal conhecer os jogos que foram lançados e que estão chegando, né? E aí tem trailer, aí tem palestras, e aí é totalmente, é um mergulho nesse universo. Legal. É bem legal. O próximo ano vocês me convidam aí tô com vocês, hein? E a inteligência artificial? Vai prejudicar o negócio de vocês? Vai alavancar? Então, que vocês dentro da área de game, ela tem sido muito usada na parte de desenvolvimento, né? Na parte de programação, essas coisas. Na parte de voz e de música já tem algumas ferramentas também, de criar trilha e tal, e de voz também. Só que assim, é uma coisa muito nova, então os resultados não são bons, né? São bem ruins, na verdade. Os resultados são muito ruins. Então a gente acha que assim, como a voz é uma coisa muito específica, a gente acha que não vai afetar tanto o nosso mercado, pelo menos a um curto prazo aí, né? Não sei, daqui, né, 10 anos. Considerando o que a gente vê hoje de IA e o que a gente já viu de produção, e o tipo de qualidade que a gente busca de interpretação e de entrega, a IA não chega, né? Então é óbvio, vão ter desenvolvedores que vão usar IA e não querem nem saber qual a qualidade. Como a gente está muito focado em um nicho de jogos maiores e jogos mais elaborados, e a gente vende uma solução mais de boutique, né? Não é produção em massa sem parar, é algo muito caprichado. A voz ela vai ser sempre fundamental, a voz humana, né? E a gente está 100% com os atores, com os diretores, na produção com voz humana. E é legal que o público exige, né? É. Eles vão, reclamam, falam que tá ruim, que foi feito com IA. Reclamam, E não só no Brasil, mundialmente. Né? Então... O público gosta dos atores. Ele gosta de ter um personagem que ele é familiarizado com a voz. Além de tudo que envolve a voz, das questões de inclusão, ela tem também a questão dos gamers que gostam, né, de tal ator ou de tal ator e se acostumam e pedem, né? Esses produtores brasileiros que têm feito voz original com a gente, eles chegam lá já com a lista de dubladores que eles querem trazer para o jogo, porque eles gostam, ou uma referência de infância, fazia o Caveiro, fazia o He-Man, fazia não sei quem, né? E aí, óbvio, aí a gente junto com eles avalia se funciona pro jogo dele, ou fala, não, essa voz não vai ficar legal. Apesar de você gostar, ele é maravilhoso, mas para esse personagem ele é muito, sei lá, qualquer motivo a gente explica. E às vezes muda, às vezes funciona. Então, a gente entende pelo momento, estou falando de hoje, a gente não sabe falar daqui 5 anos, 10. Hoje não funciona. E a língua portuguesa também é uma língua muito melódica, né? Então, para você usar em IA, fica muito robótico. Não tem... você não passa que é uma pessoa falando, né? Vai agregar, então. Para vocês vai agregar. Vocês vão Sim, talvez como ferramenta. Hoje como uma ferramenta para você avaliar, de repente, alguma coisa que ainda não foi gravado. Porque quando uma desenvolvedora usa alguma coisa de IA dentro de um jogo, ela usa porque ela está desenvolvendo o jogo e ela quer ver como que aquilo funciona com alguma voz. Então ela faz rápido uma solução ali para ver como o jogo ficou e aí vai para o estúdio para gravar com a voz humana. Isso. O que a gente ouviu até hoje que é algo mais para essa linha, né? E porque o resultado não é bom, não é mesmo. Tem muita gente que tem medo, né? Poxa, a gente vai substituir o homem. Mas isso aí a gente já ouve há 30 anos, né? A gente acha assim, é uma tecnologia que ela pode causar uma ruptura, né? Em diversos segmentos. Na tradução, por exemplo, ela já está impactando muito. Então, mas você precisa revisar quase tudo que a IA faz. Porque não dá para confiar. Então agrega, né? Então você... Coloca lá, depois você mas vai quem traduz pode perder um trabalho. Uma hora pode ser que... Sim, mas quem revisa está ali com mais trabalho. Entendeu? Ah, tá. Entendi. O revisor tem mais trabalho para revisão
E do talvez que pra menos tradução. É. Porque muita gente Entendi. traduz na ferramenta, só que Joga aí- lá e copia e cola. É. E não fica bom. E na voz, está muitos passos para trás. E a gente não acredita que eles vão conseguir substituir a voz humana, né? Uma interpretação. Mas a gente acompanha, a gente está de olho e a gente está vendo como Sim. está desenvolvendo. Isso já É. vem de uns 5 anos para trás É. já, então até hoje não está Porque prejudicando. o que você pode falar? Um exemplo. Você fala, pega você falando um texto e a gente reproduz esse mesmo texto com IA. Só que a IA vai estar copiando você. Então a base é sua, é o humano, né? Ela não consegue do zero fazer o que você faria. Então muita gente fala, olha só, a gente substitui. Sim, mas ela usou uma referência humana para copiar, aí é uma cópia, né? Então não é o caso, a gente está falando de produção original, algo autêntico, arte, né? Então a gente tem batido nessa tecla e procurado seguir esse caminho, né? E a gente vai se adaptando e usando a tecnologia a favor do trabalho, né? Mas sem romper qualquer... Né? Você não pode romper um processo assim, senão você causa uma ruptura complicada, né? A gente já ouve isso aí já também, né? Quando entrou o computador, ia acabar. Sim. Depois tem o ano 2000 que teve o bug dos computadores, tudo vai acabar, né? Então é tudo, né? Aí vem a internet, nossa, agora acabou. Eu acho que as questões mais importantes no que se refere a IA, nem falando do nosso trabalho específico mais genéricas, é assim, vão surgir novas profissões, que você vai ter que ter uma educação melhor lá atrás. Nesse sentido, você pode começar a separar. Quem não tem educação vai ter mais dificuldade em trabalhar, né? Mas você, estudando, você pode ter novas opções de novas profissões. Isso sim. O básico que vai acabar, né? Aquele que é básico mesmo. O básico que é robótico, isso. Que nem robô que tira o pó em casa. Eu não gosto daquele robô, mas eu sei que ele pode, com certeza, chegar num nível que ele vai ficar perfeito, né? Ele limpa. Então eu acho que algumas coisas assim. Bacana. A gente tem até uma apresentação de vocês, né? Tem pra colocar um aqui na demo tela. reel. É um Os vídeo projetos que a gente fez, os projetos que a gente fez. Ano passado, começo desse ano. Esse aí é um demo reel que a gente leva para as feiras, sim, né? Que diz os serviços, que a gente faz clientes, elenco, pós-produção e QA, algumas imagens do estúdio. Aí são os projetos que a gente fez do ano passado até o começo do ano. Defiant é um, Hot Wheels, esse a gente fez também toda... Poxa. Tem dublagem. Tem uma coleção de Hot Wheels em casa. Jackbox Party, esse jogo é sensacional. Rainbow Six. Esse é de guerra. Aí não pode ter a voz do Anderson Silva, né? Esse aí é jogo nacional. Red Dream, esse é brasileiro. Esse é jogo brasileiro. Fez a voz original, esse também. E Monster também é brasileiro. Aí esse é um jogo mobile que a gente fez o trailer em português e espanhol latam. Aqui é do Invincible, né? Esses jogos pelo celular aí, a remuneração básica é o que é anúncio, né? Ou não? Porque a gente joga grátis na internet, praticamente. Não, eles né? vendem roupinha, arma, Isso. Tem transações dentro do jogo. O que você joga sem pagar, talvez você seja impactado por algum anúncio no meio. Sim, com certeza. Aí sim. Mas quem joga para valer, compra ele as coisas, compra objetos dentro do jogo e... Pro personagem ficando melhor. Para você ficar melhor, né? Você ficar mais equipado. Ah, certo. É isso. Isso, tem que comprar vida e comprar depois os você equipamentos, compra etc. equipamentos. Você vai... a remuneração... Que te possibilita... Exato. Bacana. De todo jeito. Não tem nada grátis, né? Não. Nada grátis. Não tem. Legal. O maior desafio de ter empresa no Brasil, ser empresário no Brasil. Então aí vem a parte mais complicada, né? Eu acho que imposto, né? A legislação no Brasil é complicada. Né? Porque é tudo muito genérico, né? É tudo muito genérico. Os impostos, no nosso caso, pegam, né? Toda a cadeia paga imposto. O ator paga imposto, a gente paga imposto, o diretor paga imposto. Então todo mundo paga. Então isso impacta de certa forma até na nossa competitividade, né?
Apesar de quando você trabalha com um país que tem moeda forte, você tem essa vantagem do câmbio. Mas mesmo assim, então, a burocracia, né? Então a gente sempre... É impossível para uma empresa como a nossa trabalhar sem ter um suporte de uma empresa técnica, como os contadores, como a CPA, por exemplo. Então a gente tem essa demanda, porque também a legislação brasileira, como todo mundo sabe, ela tem área cinza, umas áreas que não estão tão claras. Então você precisa ter um apoio de alguém mais técnico para navegar de forma segura dentro da lei, né? Para não fazer nada errado. Tanto do contador, do escritório, quanto do advogado, né? Mas eu acho que essa, para mim, desde que a gente começou a empresa, é a maior dificuldade. É o imposto mensal lá que vocês pagam. Né? São os impostos, as taxas. Porque mesmo a gente sendo, né, do Simples Nacional, você ter ali um imposto de 13,5%, é um valor altíssimo, né? Pra gente é Tem bastante mês alto. que eles ganham mais do que o dobro do que a gente. Sobre o faturamento ainda. Né? Exato. Não, e você tem que pagar. Virou um mês, você paga o imposto. E como a gente também trabalha com empresas que tipo pagam em 45, 60 dias, então você ter esse fluxo de caixa é o maior desafio. Porque às vezes num mês que deu uma baixa de trabalho, ele vai causar um buraco nos próximos meses. Né? Em algum momento você vai ter que pagar imposto e ainda não tem dinheiro. Exato. Então isso acho que é o maior desafio para a gente. Eu considero. E para a área não tem nenhum projeto assim, tipo, sei lá, uma isenção, porque é um negócio assim, né, tão extraordinário que pode ser exportado até. Sim. Não tem nada? Não, uma lei até o Rouanet momento, aí diferente? Não, até o momento não. Agora com o marco da internet, que foi uma conquista aí do mercado, né, do segmento, junto com a Marco Games. dos Games, Marco dos Games, perdão. Não o marco da internet. O marco dos games, que passou o segmento passou a existir. As empresas que atuam nessa área em desenvolvimento de game, elas podem vir a ser beneficiadas com algumas leis ou isenção de imposto em equipamento, essas coisas. Essas empresas que desenvolvem game necessitam muito de kits de desenvolvimento. E são super Então, caros, né? vou fazer um jogo hoje que é para PlayStation. Para você testar o jogo no PlayStation, você tem que ter um kit para desenvolver o jogo para o PlayStation. E esse kit você importa. Um kit de desenvolvimento, o imposto é altíssimo, imposto de importação. Então, o que se busca é que esses kits sejam isentos. Porque esse kit vai ajudar uma empresa brasileira a desenvolver um jogo que ela vai vender. É porque você não vai revender o kit, né? Não, e custa exceto caro, se for revender. Isso. Um kit custa tipo $5.000. Custa 5, 10 mil dólares. Um kit. Para fazer um jogo você precisa de 10 kits, 20 kits, 50 kits. Nossa. Né? E aí chega, um do PlayStation, aqui, um do Xbox, um do Switch, um de cada. Né? Que são kits para você emular o game. São kits que eles são abertos, não é igual o videogame que a gente consome em casa. Ele parece, olhando de fora, mas ele é diferente. Né? Ele é mais aberto, ele é para desenvolvedor. Então, nesse sentido, já existe um movimento para beneficiar e ajudar a indústria. Né? Se você tem uma empresa que existe também no Brasil, que faz teste de videogame, então o game ficou pronto. Existem empresas que fazem o QA, que é o teste de qualidade. Essas empresas também precisam ter esse equipamento para testar. Né? Não é o kit de desenvolvimento, mas chama um Debug Station, que chama. É uma estação de trabalho que roda a versão alfa do jogo. Ela também é uma versão aberta que você tem que importar. E essas empresas normalmente empregam muita gente. Né? Tem empresas que... No Canadá é um país que beneficia muito a indústria do videogame. Ela isenta tudo. As empresas instalam a empresa em Montreal, ganham um monte de benefício por ser de game. Né? Ajuda os funcionários, ajuda a comprar equipamento. Aí eles montam umas estruturas de teste de videogame que tem assim, parece call center no Brasil. 3.000 postos. Tem 3.000 postos. Todos dev kits vêm todo isento. Não pagam nada. Né? E eles testam lá o brasileiro. A gente podia testar aqui. Né? Então isso é um... Paga para eles testarem lá. Exatamente. Isso. Paga só que com nativos que mora quantos anos Exato. fora, né? Então esse é uma das... Assim, eu falei de uma forma muito simples,
Mas é isso que está em jogo, né? Na nossa indústria específica da produção do áudio, não tem nada específico para gente. Que a gente tá dentro do guarda-chuva de audiovisual. Isso, né? Não do game. Né? Mas para a indústria ok, a gente está feliz que a indústria do game pelo menos está indo para um caminho que pode crescer vai mais. fomentar e hoje precisar, tem 1.000 empresas, se daqui 5 anos tiver 5.000 empresas, é muito melhor. E mesmo empresa, às vezes você não precisa ser uma empresa desenvolvedora, você pode ser uma empresa que faz teste de videogame, né? E você está dentro do mesmo universo, né? Então você gera todo um movimento econômico ali que é gigantesco. Você vende para o mundo. Tem, né? Porque é o quinto maior do mundo. Tem. E aí a gente acaba sendo beneficiado porque tendo mais empresas a gente tem mais possibilidade de negócio, né? É uma coisa, é um ciclo positivo. Está começando a direcionar para o lado certo, né? Pelo menos os esforços são na mesma direção. Mas são essas dificuldades que a gente tem dentro desse segmento. Ele parece pequeno quando você pensa só no áudio, mas quando você pensa em game, ele é muito gigante, mais amplo. Muito mais amplo. É muita gente. Aí envolve o universo, vai aumentando, porque aí tem o influencer, né? Aí tem as ações de marketing, aí tem os eventos, né? Tudo que gira em volta do videogame. É bem interessante, é muito legal. E um ponto crítico do negócio de vocês, o que é mais difícil? É arrumar o colaborador? É cliente? O que é mais eu acho difícil? Que essa parte de compra de equipamento, né, Carlos? Justamente por, né, não ter essas isenções, a gente paga muito caro. Às vezes a gente precisa de um equipamento que nem existe no Brasil e a gente tem que correr atrás. Essa parte mesmo. Essa parte de equipamento é bem difícil. Você vai comprar um microfone, né, e você vai comprar de uma distribuidora aqui no Brasil, você paga toda a cadeia, o imposto inteiro. Você paga o dobro, né, do que ele vale. Você paga. Nesse sentido, a gente perde competitividade. Exatamente. Né, porque o microfone que lá custa $1.000 é que você paga 3.000. Nossa. Complicado. Então, isso dificulta para todo mundo. Se eu preciso de um microfone X hoje, ele não tem disponível, porque as distribuidoras não trazem para ficar com estoque, porque ela paga o imposto que não atrás, né? Então você tem que encomendar, leva 1 mês, leva 2, aí o cliente não tem esse tempo, então fica mais fácil a gente pedir para alguém que está lá, né, e tentar ou ir buscar, sai mais barato. Comprar, ou você vai buscar. Né? Então, obviamente, existem alguns equipamentos básicos que a gente trabalha com mais frequência, isso a gente tem, né? Mas nada. E quando o cliente vem, eu preciso desse aqui, aí a gente não tem. Aí quando o cliente pede um microfone específico que a gente não tem, é bem difícil. Na parte de funcionários, para a parte técnica de áudio não é tanto, mas você ter, sei lá, um gerente de projeto específico de game já é mais difícil, porque é um mercado muito nichado, muito pequeno. Então a gente não acha. Você tem que sempre formar as pessoas, né? Você contrata alguém que tem um mínimo de experiência, sei lá, com Excel, com as ferramentas que a gente usa para poder ensinar. Então esse acho que é um dos desafios também. O desafio é assim, você ter mão de obra qualificada, como um PM, que é um gerente de projeto. Técnico, como o Cris falou, tem mais. Mas você, da mesma forma que vem um técnico, você tem que qualificar ele para o game, por exemplo. Que tem um processo um pouco diferente. Mas ok, o básico de ferramenta ele conhece. Mas o gerente de projeto ele é fundamental, porque ele faz interface entre o cliente e a equipe. Então, você lidar com o cliente, a pessoa tem que ter uma qualificação, falar inglês perfeito e conhecer muito do processo, né? Então, isso é uma das dificuldades. E, óbvio, é um mercado muito pequeno, a gente chama ele que é um mercado de nicho, localização de videogames. A concorrência aumentou, né? Tem big players no mundo, agências gigantes, que fazem exatamente o que a gente faz. A gente vende 2 idiomas, português e espanhol. Tem agência que vende 15, 20, 40 idiomas. Né? Então, dependendo do cliente, ele precisa de uma agência que ofereça um serviço maior. Então, a concorrência também é difícil. E o número de videogames também diminuiu, depois da pandemia. Né? Deu uma encolhida, todos os desenvolvedores de lançamentos. As publishers
E as desenvolvedoras tiraram o pé, porque durante a pandemia explodiu, aí eles incharam as estruturas. Aí a pandemia deu essa acalmada, todo mundo foi para a rua, aí começou a sobrar gente. Então, este aqui foi um ano de ajuste. Todas as desenvolvedoras fizeram cortes, todas. Do ano passado, começo do ano, um monte de gente foi mandada embora. Caramba. E na sequência disso, algumas empresas concorrentes nossas, maiores, também acabaram tendo que enxugar, né? Então, essa concorrência também ela ficou mais difícil. Sim. Né? A gente está chegando nesse momento dessa situação, a IA, de certa forma, impacta de uma forma ou outra, ou pelo menos impacta até gente que está esperando para ver o que acontece antes de vir gravar com a gente, né? Para ver se consegue resolver de outra forma. Então, esses são os desafios, mas está legal. Ótimo. O importante é a gente gosta muito do que a gente faz e a gente vai enfrentando, né? Isso é muito importante. Gostar do que faz é já meio caminho andado. Aí liga lá naquele seu sonho de infância, né? Sim. A gente faz realmente o que a gente gosta. A gente vai pro estúdio feliz, todo dia, né? Cabeça quente de vez em quando, mas a gente tá lá e a gente tá feliz de estar lá. Não é um sacrifício trabalhar com isso. Porque aí é um problema, né? Quando é sacrifício. Exatamente. É um problemaço, sabe? E é legal depois de ver o material pronto, né? Eu acho essa que é a melhor quando parte. vocês veem o material pronto, o lançamento, falando, nossa, Sim. olha lá, eu fiz Quando você isso vê o aqui. jogo pronto, você vê o cliente super feliz. Você mostrou no vídeo um último jogo que chama Jackbox. É um jogo que não existia no Brasil, ele dublado. Ele é um jogo para jogar em família e jogar em muita gente em casa, na sala. Você joga pelo celular. Você joga, você compra uma licença, liga na TV, todo mundo escaneia o código na TV e abre no celular. E aí vem pergunta, você responde no celular, monta time, faz desenho, frase, e aí o pessoal vota, e é tudo ali, e é super divertido. E a dublagem fez muita diferença, porque ficou muito boa, né? Ficou assim, engraçada. Esse foi um jogo que teve muita adaptação para o Brasil, porque o original tinha muita brincadeira americana, que fala de realidades de lá, piadinhas de lá, personagens de lá. Aí a gente adaptou, falando do Brasil, falando... Você prefere Santos, Tonico e Tinoco ou Silvio Santos? Nesse nível a gente chegou a adaptar. É que você vê um stand-up lá norte-americano, Você não entende Você não nada. entende nada, Então. não que é entende. isso aí, né? Acho que é a mesma coisa aqui, né? Quando eles vêm aqui. Então, você vê esse jogo, e ele foi lançado na Gamescom, aqui no Brasil. Eles montaram uma plateia e o pessoal ficava jogando. E além de jogar entre as pessoas que jogam, entram algumas pessoas só para votar. Então criou um movimento, e o cliente estava aqui, ficou muito feliz, agradeceu o resultado, as vendas, né? E esse jogo só foi possível vender mais no Brasil porque ele saiu em português. Não dá para vender esse jogo sem ser em português. Não dá, você não tem como jogar. Porque Se você está numa sala, nós três falamos inglês, jogar esse jogo, vai ter coisa lá que você entende ou não, ou que eles entendem e nós não, e aí o jogo não funciona. Tem que todo mundo entender bem, né? Então é bem divertido, muito bom. Vale a pena Legal, testar. é bom saber. Antigamente a gente jogava o S-Top, né? O S-Top. Isso, tipo a dinâmica é exatamente animal, essa. cor. A dinâmica é essa, só que você alia, pode jogar alguém que está à distância, se alguém tiver online, entra, pega o código e joga. Então dá para jogar, né? Muito bacana. Então foi uma experiência... Agora eu imaginava que na pandemia os videogames, aí as compras iam disparar, igual o e-commerce. Poxa, não disparou? Não, mas aí todo mundo ficou em casa jogando? Disparou muito. Na pandemia. Na pandemia. Sim. O problema foi depois. Ah, tá. Depois que... Aí quando todo mundo voltou a trabalhar, saiu do home office. Tá, aí diminuiu, entendeu? Entendi. Diferente do e-commerce, que todo mundo agora quer e-commerce, todo mundo quer receber em casa, né? Ninguém quer saber. Nossa, eu mesmo odeio. Eu sou eu só compro online. E olha que eu não tinha o hábito, eu sou, né? E é mais barato também comprar online. É mais barato, você encontra, você pesquisa, né? Mais ágil, né? E chega em casa, e hoje em dia para devolver também é fácil. Né? Porque antes eu falava, se vier eu não consegui usar. Mas agora chega em casa, não gostou, devolve. Mas no game aconteceu isso, eles teve muito lançamento, né? E aí as empresas viram que começou, caiu para menos da metade o consumo. Voltou ao normal. Voltou ao normal aí não tem jeito, né? Aí teve que desinflar. Sim. Mas só voltando rápido assim, uma coisa que é legal trabalhar nesse segmento, no meu caso específico,
eu gosto de estar em contato com gerações novas, pessoal de entre 20 e 30 anos. É uma outra energia, eles trazem muita coisa legal, né? E é legal fazer essa troca, né? A gente leva o juízo e eles trazem reverência. Então fica legal, eu gosto. Acaba se reciclando, né? A gente recicla, a gente precisa, né? Eu estou em uma geração ainda antes do Cris, então eu reciclo mais. Eu tenho o tempo inteiro, eu estou correndo atrás. Né? Eu fui educado todo digital, todo analógico, né? E essa moçada de 20 anos hoje em dia já nasceram com a smartphone praticamente. Então isso é muito legal, esse balanço, né? Eu gosto bastante disso. Legal quando você vai num restaurante, né? Você vê a criancinha de 2 anos e meio já jogando videogame na mesa. Coloca o celular assim. É uma loucura. Elas ficam assistindo o vídeo, né? Poxa, é uma diferença, né? Eu acho que isso influencia muito em como ela vai lidar com a tecnologia no futuro, né? É muito, muito diferente da gente. Legal. Como que vocês acham que vão estar daqui 5 anos a Rockets de vocês? Eu espero que com uma carteira de cliente direto grande. 5 anos, a gente espera estar com uma carteira bem grande, bem maior do que ela está hoje. E realmente conseguindo fazer mais a diferença no mercado aqui brasileiro. Estar maior junto aos brasileiros. Né? Estar junto com eles ajuda a melhorar a indústria daqui para fora. Né? Continuar atendendo os clientes de fora. Mas também está ajudando mais. Né? A gente acha que... eu acho que é um tempo bom, 5 anos, para a gente pensar nisso. Legal. Bem bom. E um fato engraçado lá que aconteceu com vocês? Tem algum fato engraçado? Uma tradução, a dublagem? Ou algo que aconteceu com vocês aí? Durante todos esses anos já tiveram algumas, né? Tem bastante. Uma aí, a mais legal aí pro nosso público. Putz. Aliás, não esqueçam de seguir a gente. Deixa esse programa aí, deixa esse podcast crescer bastante para que possa, né, entrar em vários lares. Não, mas é história engraçada. Tem muita história divertida em função dos dubladores que vão lá, que eles fazem vozes, às vezes de personagens infantis ou referências nossas de criança. Então você pede para ele fazer alguma brincadeira com algum ali dentro, entre a gente. Nem o dublador do Seu Madruga. Isso. Ele trabalha direto com a gente. O dublador do Seu Madruga está lá o tempo todo. Que é o Seidel, Carlos Seidel. Ele vai muito lá, ele é super ativo. Ele é a cara do Seu Madruga. Ele parece o Seu Madruga fisicamente. Então, e essas coisas, assim, no dia a dia, fica assim, bem divertido. E por incrível que pareça, quem traz as referências mais legais são os mais antigos. Né? Bagagem. É muito, muito legal. E uma coisa interessante que a gente conheceu, eu pelo menos, mas eu acho que o Cris também, de 1 ano para cá, existe um estúdio no Canadá que é especializado em fazer vozes de monstro. Né? Só voz de monstro. E o gestor, o fundador desse estúdio, ele fala com você só com aquelas vozes de monstro, praticamente. O tempo inteiro. Ele é assim, quase caricato. Mas é uma área de especialização e que não tem quem faça. Se abrir agora o celular, ele deve estar ou nos Estados Unidos, em um lugar ou outro, se não num evento na China ou no Japão. Ele vende muito isso, porque ele faz a voz de muitos dos videogames de monstro, que você vê aquelas vozes de alienígena e tudo mais. É ele. Então, no dia a dia, essa variação de tipos diferentes de personagem, mesmo o Jackbox que a gente gravou recente, as brincadeiras, né? Recente a gente fez um outro projeto que eles ainda não anunciaram, muito divertido, com conteúdo muito mais adulto, super divertido, que assim, faz o dia a dia ficar mais legal. Tem coisas que não dá para falar, mas é bem... Tem alguns que não saíram ainda. Tem coisas que não saíram, e tem coisas que é impublicável. Sim. Né? Então... Mas deve ser legal mesmo, ouvindo, né? Aquela pessoa que faz a voz... Versão brasileira, Herbert Richards. Sim. Vocês conhecem? Herbert. Esse é uma lenda, né? Esse cara é do Rio. Ele é do Rio. A Herbert foi um grande estúdio do Rio de Janeiro, né? E aqui em São Paulo tinha a Alamo, BKS. A BKS. BKS Filmes. A Alamo também era
A Alamo era tipo a Herbert Richards de É, São Paulo. Né? A Alamo era. E a BKS também. A BKS ainda existe, eles trabalham ainda muito em dublagem. É. A gente chama de dublagem convencional, que não é videogame, né? Muita série, muito filme. Aí o mercado é gigantesco, né? Aí, Sim. Esse Só que é um sim. mercado que, para você ter um certo lucro, você trabalha muito, né? Então, Você precisa ter uma volume. estrutura muito grande um volume muito grande. um volume muito grande de trabalho. E aí sim você trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. loucura. Porque aí de dia você grava, à noite você faz a pós, no outro dia você faz o controle de qualidade, conserta, faz a pós de novo, daí já entrega. É uma produção sem parar. Parar. Os filmes estão saindo tudo com 2 horas e 40, É. nossa. E as séries, né? Um monte E mais de séries série. ainda, não? E muita série. Séries é complicado. Muita sem série. parar, sem parar. A Netflix aí lança uma atrás da outra. Sim. Né? Sim. É um volume enorme. Legal. E um conselho para quem está começando agora? Vocês. Nessa área específica. Pode ser em qualquer área. Acho que né, a pessoa. Para mim, o primeiro conselho é você fazer algo que você goste. Tenta canalizar o perseverar, trabalho. né? E perseverar. Não é assim. Porque tem gente que desiste muito fácil. Desiste né? rápido. Você tem que perseverar para você chegar a algo que você goste. Eu acho que isso é. E no caso específico do videogame, eu nunca tenho tanta oportunidade de falar, mas você consegue trabalhar dentro do videogame sem ser um programador, sem ser um criador de videogame. Existem muitas funções dentro da produção de videogame que você está em contato com o universo. Eu estou em contato com esse universo faz 27 anos e eu nunca produzi um videogame, né? Eu comecei trabalhando só com logística, só com atendimento ao cliente, só com questões mais de operação, armazém, Carlos faturamento, trabalhou na Sadia. fechamento de mês. Não, antes de eu entrar no videogame, eu trabalhei na Sadia há 11 anos, na Sadia Trading, exportação. Aí era outro desafio. Eram os árabes, o abate islâmico, era questões de exportação de frango para a Arábia Saudita, para os árabes, para o Japão, para tudo. Mas aí quando eu entrei na EA, já continuei na logística e totalmente dentro do universo do videogame, né? Eu tinha que ali saber tudo o que ia sair todo mês, porque eu tinha que planejar a produção de tudo. E aos poucos eu fui entrando na área de localização. Ele começou a precisar localizar o FIFA. Eu peguei o primeiro FIFA que saiu em português. E aí a gente começou a organizar isso. E aí foram surgindo mais projetos, né? Então eu acho que se você quer trabalhar especificamente com videogame, não precisa estudar só programação, desenvolvimento de jogo. Você consegue trabalhar em outras áreas. Não é impossível, né? Mas é isso. É buscar o sonho, trabalhar com o que você gosta. Eu não muito. Isso. Sempre está, como o Carlos falou, você sempre está se atualizando, né? Antenado com o mundo, com o mundo, com ferramentas, porque hoje tudo muda muito rápido, né? É muito rápido, você não pode ficar desatento. Exatamente. Né? Você tem que ir o tempo inteiro aí participando de feiras, conversando, tendo uma rede interessante de contatos dentro do que você gosta, você consegue se manter atualizado, né? Talvez tenha que se aprofundar em alguma outra coisa, né? Surgiu e a gente agora acompanha para ver que caminho vai, né? E como que a coisa vai funcionar, para a gente não ser pego de surpresa. Exatamente. Né? Legal. Mas é isso. Algum arrependimento de vocês dois? Arrependimento? Para mim, eu não tenho nenhum. Faria tudo igual até hoje. Legal. Acho que não é arrependimento específico. Mesmo os erros, acho que valeram para o aprendizado. Óbvio, algumas coisas, se você pudesse voltar, você faria diferente. Mas eu não tenho um arrependimento específico nessa área, não. Tem que errar para consertar. Exatamente. E ficar mais forte, né? Talvez assim, se eu tivesse estudado um pouco mais contabilidade, né? Porque existem algumas coisas que a gente aprende na faculdade que você não leva tanto a sério, né? Ou, né, porque eu não me identificava tanto com a matéria, então eu levei como eu pude. Talvez se eu conhecesse mais, eu pudesse ajudar um pouco mais o meu trabalho. Isso e algumas outras áreas, me aprofundar um pouco mais. Mas nada assim, arrependimento não.
Maravilha. E um agradecimento especial para algumas pessoas aí que ajudaram vocês, que ajudam até hoje. Tem bastante gente, né, cara? Eu tenho O bastante pessoal gente, atual do assim. estúdio, né? O É. Tiago, o Rafa, a Denise, que trabalha com a gente lá, eles são nossos braços direito e esquerdo. Exato, né? eu acho que dentro da operação da Rockets, ela só funciona como funciona por causa da equipe toda. Sim, Não é por causa de mim, por causa do Chris. A gente conseguiu agregar e trazer e começar. Mas ela só funciona porque a equipe inteira funciona bem. É um time. Então é a Denise, o Rafa e o Thiago. A gente agradece o tempo todo de estar trabalhando Sim. com eles, né? E aí tem, né? Mais para trás, meu pai, né? Meu pai, assim, exatamente. o que eu sou profissionalmente, como trabalho seriamente e como eu vejo o trabalho, é resultado do que meu pai me ensinou, né? Então, só agradeço a ele onde quer que ele esteja. Mas é isso. Eu acho que eu não vejo, sim, no meio da minha carreira dentro do videogame, óbvio, teve algumas pessoas que me ajudaram lá no início, quando eu não conhecia. Eu lembro sempre dessas pessoas. Mas e eu também hoje em dia procuro ajudar quem eu posso, né? Com certeza. Pra... É difícil também dar nomes porque a gente pode esquecer de alguns. eu Sempre vai acho esquecer de difícil. algum. Exatamente. Eu acho que é difícil. Quando eu fui convidado para ingressar no mundo do videogame, a pessoa que me levou, o nome dele é Renato Mawad. A culpa é dele de eu ter entrado nessa área. Se não fosse ele, com certeza eu nunca teria entrado, né? Porque com a minha formação e tudo mais, seria mais difícil. E ele acreditou, ele me conhecia, e ele me levou para lá. Eu teria que tentar um outro caminho para ingressar na área. Eu conhecia muito pouco, eu trabalhava na Sadia, então não tinha nada a ver com videogame. Então ele é uma pessoa que eu agradeço por ter me apresentado esse mundo, né? E o meu é o Carlos. Eu hoje trabalho com ele. Óbvio, eu agradeço muito o Chris também pela confiança e tudo, e por ter também acreditado e me convidado para a gente começar essa parceria com a Rockets. Acaba um complementando o outro. Né? Eu acho assim, ali é claramente um complementa o outro. Pink e cérebro, a gente até brinca. Pink e cérebro, vamos tentar conquistar o mundo. Mas óbvio, todo mundo com quem a gente trabalha, a gente agradece, a gente gosta. E na construção de um projeto, todo mundo é super importante. E o bom do nosso trabalho é que a gente pode escolher com quem a gente gosta para trabalhar. A gente não é obrigado a trabalhar com quem não gosta. Né? Óbvio, é o bom de você estar mais tempo na área, porque você conhece e sabe com quem você pode contar e quem merece sua confiança. Né? Então você começa a separar o joio do trigo, né? Para entregar o que a gente entrega. Bacana. Mas é isso. E para finalizar, qual a importância do contador na empresa de vocês? Já que estamos no pod contábil, né? Não, eu acho. Para mim, o contador é fundamental. Né? Toda e qualquer necessidade que a gente tem de suporte nessa área é CPA. A gente não né? Eu não teria como. Recentemente, a gente teve alguns questionamentos e tudo mais, jamais acompanharia sem o suporte da CPA, da equipe toda contábil que atende, né? Fiscal, em todas as áreas dentro ela é para a gente conseguir andar no trilho e não ter problemas futuros, né? E ter uma empresa sólida, né? Dentro do que precisa ser correta em termos de legislação, idônea, né? Totalmente idônea. Sim, né? Não tem como trabalhar sem isso. Inclusive, voltando no passado, a CPA foi que me assessorou na venda do meu primeiro estúdio, né? E foi muito importante, né? O trabalho do Anderson e tal. Levantar toda a documentação, né? A contabilidade, eu vejo ela assim, ela é importante antes, quando você está montando a empresa, para você montar de uma forma correta. Sim. Durante o trajeto inteiro da empresa, o caminho inteiro que você segue, né? E se tiver um fim, digamos que vai vender a empresa, se ela não tiver em ordem, você não vende. A primeira coisa que é analisado é a situação da empresa, se está tudo em ordem, né? Além da saúde financeira, é a saúde fiscal, se está tudo pago, se está tudo em dia. Então, não tem nem o que falar, né?
a gente dorme tranquilo. Exatamente. Eu durmo totalmente E tranquilo. como a gente tem um fluxo de pagamento muito grande por conta dos atores, tudo, isso é importante também, né? Fazer os lançamentos, tudo. Por menor que a empresa seja, dependendo do projeto, você tem assim 40, 50, tem mês você tem 100 atores que você precisa pagar e fazer todo isso funcionar, né? Todo o pagamento, a cobrança, pagar imposto disso e, né? Aí tem tudo que está envolvido, né, por trás. Quem tá fora nem imagina, né? Não. Sai lá Não. algo, fala, que bonitinho, né? Não Sabe tudo sabe que tem por não trás. imagina, Né? não imagina. Então, para ter essa máquina inteira funcionando, né, são todas as áreas e o departamento contábil, que no nosso caso é externo, é feito pela CPA, ele é o coração ali, né? Ele precisa existir sem dúvida alguma. Qualquer pessoa que chega lá e falar assim, a gente quer montar uma empresa e começar, vai lá para a vai CPA. procurando CPA, começa por este caminho. Exatamente. Né? Eu tô com tudo bagunçado na minha vida. Procura, eles te ajudam a montar um plano, né? Para isso. Mas é muito isso. Muito agradecido pelos elogios. Não, mas é verdade, é isso mesmo, né? Porque a gente está aqui. É fundamental. Sim, a contabilidade faz diferença. Faz muita diferença. Ótimo. Alguma consideração final? Acho que nenhuma. Não, acho que se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, posso visitar nosso site lá, que é rocketsaudio.com. Também tem o nosso Instagram, Rockets Audio, e também tem o nosso LinkedIn, né? A nossa página, a gente sempre publica algumas novidades, né, ou curiosidades lá. No Instagram tem bastante foto com os atores, projetos que a gente já fez, tudo. Legal. A gente agradece demais a oportunidade. Sim. Assim, foi um bate-papo que eu realmente fiquei muito à vontade. Né? Falei, e diferente, né? Para mim é totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu achei muito, muito interessante poder falar e pensar um pouco sobre de onde vem, por quê e tudo mais. A Rockets, a gente tem um foco principal no game e educacionais, mas a gente faz alguns projetos institucionais, por exemplo. Se tem um vídeo institucional que precisa de um áudio, precisa dublar, ou a matriz fez o vídeo em inglês e precisa ser dublado. Esse tipo de trabalho menor, que é praticamente uma dublagem convencional, esse trabalho a gente faz. Né? Isso é algo assim, que é algo que dá para fazer muito tranquilo, o trabalho fica muito bom. Né? Quanto a isso, a gente tem condições. Aí pensando um pouco no universo das pessoas que vão assistir esse podcast, que podem, de repente, ter alguma ideia ou necessidade. Né? Ou que se quiser alguma informação também, manda uma mensagem para a gente. Né? A gente vai estar feliz de ajudar. Exatamente. Legal. Bom, muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Aprendi bastante aqui. Né? Acho que esse é a intenção, né? Quando a gente é empresário, aprender um pouquinho de cada ramo. Com certeza. Eu já aprendi bastante aqui. Né? Legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Pessoal, siga-nos e se gostou do vídeo, toque o sininho aí para que você fique atento aos novos vídeos. Muito obrigado e até logo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.